Hoje vamos falar sobre sementes, as melhores sementes para os cardueles, né, para os nossos pintacilgos. Falar a composição de cada uma, ou quais são mais importantes. Tentar fazer uma mistura mais voltada para cada região, né, do Brasil. Uma coisa mais personalizada para cada lugar e para cada criador. Então, em primeiro lugar, eu vou falar sobre os 3 grupos principais que essas sementes possuem na sua composição, né? Que são as proteínas, os carboidratos e as gorduras. Tá? Então, as proteínas são os formadores do corpo da ave, de músculo, de penas, do crescimento dos filhotes, na muda. Ela age dessa forma, ela é a que dá toda a estrutura da ave, né? Então a proteína ela é muito importante na época de criação. Existem vários tipos de proteínas, porque ela muda de acordo com os aminoácidos que ela é formada. Então ela pode ser formada por aminoácidos melhores, né, de qualidade melhor, de valor biológico melhor, e outros serem formados por aminoácidos de valor biológico mais baixo, né? Então isso também é importante a gente saber. Os carboidratos são, que a gente pode dizer, o combustível da ave, né? É o que faz a ave se movimentar, voar. É a fonte de energia que faz com que a ave faça todas as suas atividades do dia a dia, né? Esse carboidrato pode ser transformado em gordura, mas na ave é muito difícil que isso aconteça porque o metabolismo é muito rápido. Então logo ela queima esse carboidrato, né, e não chega a transformar o carboidrato em gordura. Se o carboidrato for consumido em excesso, esse excesso que não é usado, o organismo transforma em gordura e guarda, certo? Mas isso não ocorre mais com as pessoas, né? Quem come muito carboidrato acaba engordando, porque o corpo transforma esse carboidrato em gordura. As gorduras também são muito importantes para as aves, por ela ter esse metabolismo muito rápido, ela acaba usando mais gorduras do que a gente, por exemplo, né? Ela costuma guardar um pouco de gordura nas reservas, né? Então a ave fica gordinha, guarda um pouco de gordura embaixo do pescoço, acima do peito, no abdômen, perto das asas. Isso quando ela está um pouco mais gorda. São os depósitos de gordura que ela guarda para usar num caso de necessidade, de doença ou de falta de alimentação, que não é o caso que ocorre em cativeiro, né? Isso ocorre mais na natureza. Então essas três propriedades que tem dentro da semente, né? A proteína, o carboidrato e a gordura, são o principal que a gente tem que prestar atenção. É claro que existem as vitaminas, existem oligoelementos, existem os minerais, né? Nós não vamos entrar nesses detalhes aí. Quando a gente faz uma mistura, a gente tem que ter uma semente base, que é o alpiste, e depois vir com as outras sementes misturando nessa semente base para formar uma mistura de qualidade. O alpiste ele é considerado a semente mais próxima de atender às demandas de uma ave, do que ela precisa de carboidrato, de proteína, de gordura. O alpiste seria quase que uma semente perfeita em termos nutricionais, né? Ele tem bem equilibrado a quantidade de proteína, carboidrato e gordura, de acordo com o que a ave precisa, né? O alpiste tem 16,6% de proteína, tem 49% de carboidrato e 6,4% de gordura em porcentagem. Isso é um balanceamento show de bola
para a ave, né? Para os pintacilgos, para canário também, enfim, para todas as aves. Então, o alpiste é uma semente que serve de base para a gente adicionar outras sementes, dependendo do que você precise, dependendo da época do ano, para você conseguir fazer uma mistura boa que atenda a todas as demandas nutricionais dessas aves naquele momento, né? Seja na reprodução, seja no descanso, seja na muda. Existem sementes, por exemplo, a perila, a chia, que são sementes que é melhor você oferecer à ave separado da mistura. Por quê? Primeiro que são sementes mais caras. Segundo que são sementes com um valor de gordura muito alto. Então você pode, oferecendo separadamente, você pode controlar o consumo. Você sabe, ofereci 3 gramas para a ave, 2 gramas cada 2 dias. Você tem como controlar esse consumo e não deixar a ave engordar. E ao mesmo tempo, a perila e a chia, ela tem um nível de proteína bem alto também. É interessante na época de criação, mas ela acaba sendo um pouco exagerada na parte de gordura, ela acaba passando, né? Existe uma relação nutritiva que é chamada de RN, que existe até uma fórmula para você calcular se aquela mistura está dentro do padrão da época que você está na criação, no descanso ou na muda, tá? Essa RN, só a nível de curiosidade, eu vou passar para vocês. Seria porcentagem de carboidrato mais porcentagem de gordura vezes 2,25 dividido pela porcentagem de proteína. Então você pegaria lá, vamos dizer, faz sua mistura de 1 kg, vão 400 gramas de alpiste, 100 gramas disso, 100 gramas daquilo, você calcularia pela tabela nutricional quanto tem de proteína em cada um, soma tudo, quanto tem de carboidrato cada um, soma tudo, quanto tem de gordura em cada um, soma tudo, e joga nessa fórmula que é a RN, que é da relação nutritiva, tá? Essa fórmula eu estou mostrando para vocês que existe, é um estudo, é um negócio sério, é aplicado por vários criadores fora do Brasil ou mesmo aqui no Brasil, na Europa principalmente, que lá o problema da temperatura afeta muito as aves, né? Apesar que hoje a maioria dos criadores lá são climatizados, mas eu particularmente não uso essa tabela, né? Essa fórmula, aliás. Porque eu não consigo montar uma mistura que dê o resultado certo. O resultado na época de reprodução tem que ser 3. Meio para cima ou meio para baixo. Tipo inflação, sabe? A meta da inflação no final do ano. É mais ou menos a mesma coisa. Reprodução é 3, 2,5 a 3,5. A muda é 4, 3,5 a 4,5. E o repouso é 5, 4,5 a 5,5. Tem que dar esse resultado. Você somando porcentagem de carboidrato, porcentagem de gordura, multiplicando por 2,25, esse resultado você divide pela porcentagem de proteína. Daí vai dar esses números aí, próximo de 3, de 4, de 5. Reprodução 3, muda 4, repouso 5. Mas fica mais a nível de curiosidade, quem quiser fazer e ter o trabalho para ver como que está a sua mistura a nível de balanceamento nutricional. É legal fazer só como curiosidade, tá? Então eu vou falar aqui um pouquinho de cada um, né? Muita gente fala, tem 2 mitos assim que eu escuto falar muito, que alpiste não é bom para pintacilgo, que pode dar problema, que o pintacilgo não aguenta, acaba morrendo. Isso é um mito, né? E o níger também, tem gente que não dá níger para pintacilgo, porque o níger vai dar problema no fígado, vai dar problema de
vai inchar o abdômen, vai dar isso, vai dar aquilo, também é papo furado. O níger é uma semente excelente que não pode faltar na mistura, não pode faltar. Estou falando isso, eu já antes, né, antes de me informar muito, há muitos anos atrás, eu não usava níger. E o resultado da minha criação, se for comparado com hoje, era muito baixo. A produtividade chegava a ser ridícula. O níger é a única das sementes mais conhecidas que a gente usa que tem o formato que o pintacilgo come na natureza, que são sementes de flores, como picão, serralha e aça-peixe, assim por diante. Então, o formato dela já atrai a ave, né? Não é só o gosto e a quantidade de gordura, que a ave procura sementes com gordura mesmo, é natural. Mas o formato dela atrai. Tanto é que na época que se podia caçar pintacilgo, isso eu tinha 18 anos, 17 anos, a gente ia caçar pintacilgo, tinha até licença do IBAMA, você podia levar tantas aves para casa. Você punha níger no alçapão, os pintacilgos da natureza que nunca tinham comido níger, eles viam o níger e eles pulavam direto, ia de cabeça. Porque o formato atrai, né? Então, o níger, só a nível de curiosidade também, ele tem 23% de proteína. É uma proteína super alta, uma quantidade bem alta de proteína. Ele tem 17% de carboidrato, um número razoável, só que ele tem 40% de gordura. Ou seja, é muito elevado em gordura. Por isso que ele tem que ser dosado de forma certa na mistura. Não adianta você fazer uma mistura com 40%, 50% de níger. É complicado. A ave vai engordar com certeza e vai causar problema. Então, às vezes as pessoas confundem aves que comem níger em excesso e causa problema a ela, no fígado, ou seja, em qualquer outro tipo de problema que o níger possa causar relacionado à gordura, e acaba colocando a culpa na semente. E não é a semente, é a quantidade, né? A quantidade de níger que essa ave vai ingerir. Se você comparar o níger, por exemplo, com a perila, que todo mundo fala que é excelente, que é a melhor semente, não sei o que, a perila tem 43,2% de gordura, tem mais do que o níger. E o pior, a couza tem 45% de gordura. E ninguém fala, se você der muita couza para os pintacilgo, eles vão morrer com problema de fígado. Quer dizer, na verdade, é um mito, né? Você fazendo essa mistura balanceada, show de bola, não tem problema nenhum, né? Como eu já passei naquele vídeo anterior sobre sementes, a mistura que eu faço, que eu uso 2 kg de alpiste, daí 1 kg de níger, 1 kg de senha, 1 kg de aveia e 1 kg de linhaça. Essa é a minha mistura básica na época de criação. Depois eu vou diminuindo a quantidade das sementes e aumentando a quantidade do alpiste para manter. Por exemplo, a chia tem 21,2% de proteína, 42% de carboidrato e 31,6% de gordura. Ela tem uma gordura um pouco mais baixa. A perila, eu já falei, tem 43% de gordura, 22% de proteína, 0,6%, 10,6% de carboidrato. Em termos de proteína, a semente que tem mais proteína é uma semente que pouca gente dá atenção, é a linhaça. Ela tem 24,2% de proteína, e uma proteína de alta qualidade. Ela tem muitos aminoácidos essenciais. Esses aminoácidos essenciais, eles têm um valor biológico muito maior do que os outros aminoácidos. É como se fosse um muro, a proteína, e os aminoácidos fossem os tijolinhos. Cada tipo de aminoácido se encaixa ali naquela proteína e forma
essa proteína. Se você quebrar essa proteína, ela se transforma em aminoácido separado. Lisina, cistina, arginina, são uma infinidade de aminoácidos que são essenciais e não essenciais. O alpiste, além de ser bem equilibrado, os aminoácidos que ele tem na proteína são todos de qualidade boa. Então, o alpiste você tem que ter, não tem jeito. A base da sua mistura tem que ser com alpiste. Não adianta você querer inventar e colocar pouco alpiste e querer misturar um monte de outras coisas. Como eu vejo o pessoal, eu faço a mistura tem grama de bermuda, tem alface lisa, alface crespa, couve, almeirão, repolho, gergelim, erva doce. É válido usar. A ave não consome muito isso, não é atrativo. Você está gastando dinheiro e está no meio da mistura, você nem sabe se ele está comendo, se ele está jogando para o lado. Eu acho bobagem usar esse monte de semente aí. Assim, é uma opinião particular, tá? Tem a quinoa, que é uma semente que tem uma quantidade muito alta de proteína, de alto valor biológico, porém eu não consigo colocar a quinoa aqui na alimentação das minhas aves, mesmo dando no porta-unha, tipo porta-vitamina tipo unha, eu já tentei. Eles jogam 60 gramas no chão e come 2, e tem uns que nem encosta, não pega para filhote, já tentei de tudo que é jeito. Então a quinoa eu acabei deixando de lado, mas se você conseguir fazer com que eles consumam, é uma excelente semente, em termos de proteína principalmente, né? Então as melhores sementes que a gente pode usar, o alpiste como base, você pode misturar a senha como base também, porque a senha ela tem menos proteína que o alpiste, ela tem 12,7, o carboidrato dela é super baixo, é 6,7, e a gordura dela é 9,4. É uma semente para fazer base também, tipo arroz, feijão, e depois a gente vai pôr uma misturinha que são as sementes melhores, né? Então você pode usar alpiste e senha, como eu uso, que 2 kg de alpiste e 1 de senha, eu faço uma base de 3 kg para jogar as outras sementes em cima e fazer a mistura. Então a perila e a chia, e quem quiser tentar a quinoa, vai dar em porta-vitamina tipo unha e controlar essa quantidade. Se quiser, se tiver medo de usar o Níger, pode usar o Níger também no porta-vitamina tipo unha, não tem problema nenhum, entendeu? Eu uso na mistura porque aqui eles estão acostumados a comer tudo, né? Inclusive o ano passado eu até me admirei, porque quando eu baixei a quantidade de sementes gordurosas, as fêmeas que comiam muito alpiste, para você ver como o alpiste é bem completo, as fêmeas que comiam muito alpiste, elas acabaram aprontando antes da época de eu fazer o choque de alimentação, antes de eu jogar a quantidade maior de proteína, de gordura, de vitamina, de eu colocar aquela mistura mais forte, as fêmeas já estavam prontas, porque elas consumiam uma quantidade grande de alpiste, e por alpiste ser bem equilibrado e ter uma proteína de qualidade, elas acabaram aprontando só com alpiste. E não foi só comigo que aconteceu isso não, com alguns amigos aqui próximos também que seguem essa alimentação parecida, também aconteceu isso. Eu queria falar sobre a couza, porque muita gente fala, eu não uso couza, tá? Muita gente fala sobre os problemas que a couza traz, e realmente traz. Hoje a couza é modificada geneticamente, ela não é como era antigamente quando ela foi encontrada na natureza. Era extraído dela um ácido chamado ácido erússico, que ele é altamente tóxico, esse ácido. Então ela foi mudada geneticamente para diminuir a quantidade desse ácido, né? Hoje, aquele óleo de canola, que todo mundo fala canola, óleo de canola é excelente,
Não existe canola, semente de canola, é couza. Na verdade, canola vem da palavra Canadian Oil, daí vem esse nome canola, né? Mas não é de qualidade como falam tanto, é simplesmente um óleo de couza e tem esse ácido erússico que é um ácido bem tóxico, né? Fora que muita gente vende couza como, vende semente de mostarda como couza, e é pior ainda. Então eu procuro evitar usar para eu não ter nenhuma surpresa desagradável, ainda mais com tarim, com esses bichos mais que são mais sensíveis, né? Os carduelis em geral são bem sensíveis, né? Fora isso, a gente pode usar o painço português. O painço português, se ele for usado em cacho, não sei se todo mundo já teve a oportunidade de ver, ele vende em cacho. Ele vem um cacho, você pendura na gaiola, principalmente para filhote, eles sobem em cima, eles quebram, descascam ali, eles fazem a festa ali. É muito bom, tem uma quantidade de proteína baixa, assim, não é muito alta, mas a nível da ave se entreter e se desestressar da gaiola, né? Sim, ficar puxando, criando, porque são movimentos que ele faz que levam ele aos antepassados, né? Da natureza, de subir no galinho, de quebrar a semente, de puxar. Tudo isso é bom para o filhote, faz bem. De vez em quando você dá um picão, uma serralha, um aça-peixe, pendurar lá na gaiola, é legal, isso é interessante. O painço tem 12,5 de proteína, 32,8 de carboidrato e 3,5 de gordura. A gordura é bem baixa, ele é bem interessante nesse lado. Na época que a gente precisa de mais carboidratos, que por exemplo na época da muda, né, do repouso, aliás, que você precisa de mais carboidratos do que proteína e gordura, não que você precise de muito carboidrato, mas você vai fazer um balanço que o carboidrato tem que ser o mais pesado dentro dessa alimentação, do que a gordura e do que a proteína. Ele é interessante nessa época de você colocar para as aves. O painço português é um painço bem miudinho, e se você procurar em cacho, show de bola, muito bom. Você pode cortar em pedaços e dar um pedacinho do cacho para cada casal ou para cada ave, enfim. Ou colocar o cacho inteiro na voadeira dos filhotes e eles fazem a festa ali. Todos os carduelis gostam, independente de ser tarim, de ser baianinho, magelânico, pinheirinho, atrata, chanto, todos eles comem. Tá? Eu vou falar agora por último da aveia. A aveia é a semente que tem a maior quantidade de carboidrato. Muita gente acha que a aveia é muito gorda, que engorda muito a ave e tal. Está errado. A aveia ela tem 11,3 de proteína, 68,4 de carboidrato e só 8,7 de gordura. A gordura dela é baixa, o que é alto nela é o carboidrato. Então a aveia é a principal fonte de carboidrato das aves, numa mistura. Eu uso aveia na mistura, os tarim comem bem aveia. Você fala, nossa, aveia é uma semente grande, pode colocar que eles comem bem, eles até gostam. Tem tarim que segura na pata e vai descascando. E ela contém 2 aminoácidos que são essenciais no crescimento da ave, da pena, dos músculos, que é a lisina e a cistina. Ela é bem rica nesses 2 aminoácidos, entendeu? E tirando a aveia, que é o principal provedor de carboidrato, o outro que tem mais carboidrato, mas fica ainda bem longe, é a linhaça. Mas a linhaça é melhor a gente usar como fonte de proteína, porque a quantidade de proteína dela é bem alta, é 24,2, 35 de carboidrato e 36,5 de gordura, tá? Então é isso, eu acho que eu falei sobre todas as sementes. As melhores sementes
tira a colza, usa a perila, usa a chia, usa a senha, a linhaça, o alpiste principalmente, o alpiste e a senha como base. Existem outras sementes, você pode usar cânhamo, que todo mundo conhece, é difícil de achar, mas não é uma semente muito... Ela tem 18% de proteína, 20% de carboidrato e 30% de gordura. Aí não vai fazer muita falta, tem pintacilgo que não quebra, daí você tem que bater no liquidificador, fazer um farelo para poder dar. O nabão, que o pessoal usa para canário, também é bobagem de usar. E eu não gosto de usar colza, é uma cisma minha. Eu conheço um monte de criador amigo meu que tem sucesso, cria bem pra caramba e usa. Mas, como eu já li muito sobre a colza e sobre esse ácido erúcico, e principalmente o pessoal ficou puto com esse negócio de canola, canola, óleo de canola, daí quando foi ver, canola é Canadian Oil, que é colza que era produzido no Canadá e foi feito esse nome canola, né? Acabaram juntando esse Canadian Oil fazendo esse nome. Eu queria agradecer o pessoal do WhatsApp, do grupo Pintacilgo F1, e queria também falar sobre a SM Sementes e Rações do Evandro. Continuamos lá com todas as farinhadas da CDE, tem várias outras marcas de farinhada também, misturas que são feitas de acordo com o que você precisa, como isso que eu estou falando aqui, ou seja, uma mistura personalizada. Tem perila, tem chia. Perila e chia vocês não vão achar preço melhor em lugar nenhum e nem qualidade. Não adianta, se você quiser comprar mistura e semente cheia de poeira, pode comprar, fica à vontade. Se quiser uma mistura e semente de qualidade, você pega com o Evandro da SM Sementes e Rações. É de qualidade, eu garanto para vocês, tá bom? Quem quiser falar com ele, o número do WhatsApp ou ligar direto no telefone é esse aqui, ok? Liga lá, pede a mistura que você quer ou a semente que você quer. A chia está com preço muito bom, a perila está com preço muito bom. E ele pode entregar ou ele mesmo leva essa mistura. Muitas vezes vai para o sul de Minas, vai para o interior de São Paulo, vai para a região tal, para a região de Campinas. Ele faz um apanhado de todos os pedidos daquela região e leva, você nem frete paga. Acaba saindo mais barato ainda, tá bom? Então conversa com ele, bate um papo. Se você mora muito longe em outro estado, converse com ele, pede explicação sobre o envio, se demora muito, se não demora, ele vai te explicar tudo. E pode pedir que eu garanto para você, a qualidade não tem igual. Pode ter outros sites que vendem aí, que pode entregar mais rápido, que pode chegar mais... Mas não adianta. Você vai comprar semente cheia de poeira, semente cheia de sujeira, não tem a mesma qualidade, certo? Evandrão, um abraço, cara. Força aí que tamo juntos sempre. Então, galera, quem gostou do vídeo, deixa um like lá embaixo. Se tiver alguma pergunta, algum comentário, deixa embaixo do vídeo. Quem não se inscreveu, se inscreva. E o próximo vídeo nós já estamos gravando agora nesse final de semana. E logo, logo a gente está se vendo novamente. Valeu? Um abraço para todo mundo, fica com Deus. Até mais.